Você aí tá fazendo exercícios na sua apostila e tem um exercício assim, fazer o estudo dos sinais da função do primeiro grau e você ficou perdidão, o que é isso? O que tem que fazer? Então dá uma olhada aqui. O que é fazer o estudo dos sinais da função? Então, a função do primeiro grau ela é dessa forma, né? Ax mais b com a diferente de zero. Então, fazer esse estudo consiste em saber para quais valores de x que nós teremos o y maior que zero, ou seja, uma imagem positiva, o y igual a zero, sendo nula, ou o y menor que zero, tendo uma imagem negativa. E aí? Então, significa fazer isso. Mas, Giz, e agora? Eu sei que significa fazer isso, ver se é maior, menor, igual a zero, para os valores de x, mas como que faz na prática? Então, bora para os exercícios. Então, ó, o exemplo, vai que é igual do seu livro aí na sua apostila. Faça o estudo dos sinais da função y igual a 2x menos 6. Então, o primeiro passo é fazer o seguinte, vamos lá. Olha para a função, vou eu escrever ali, mas olha aqui para a função. Olhando para a função, você sabe que o nosso coeficiente angular, que é o a, ele é igual a 2, e que o coeficiente linear, que é o b, ele é igual a menos 6. Se você não lembra coeficiente angular, linear, eu vou deixar aqui a playlist para vocês de todas as aulas de função que eu já tenho aqui no canal, que estão em ordem, para você ir estudando e tirando as dúvidas. Aí você sabe o que eu estou falando aqui, combinado? Quando nós temos, gente, o coeficiente angular maior que zero, lembre-se que nós teremos, quando desenhamos uma reta no gráfico, essa reta vai ser crescente. Então, se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular, que é o a, é negativo, ela é decrescente. Então, nesse caso aqui, nós teremos uma função que vai ser uma reta crescente. Então, eu vou escrever aqui, ó, função crescente. Então, vamos fazer nesse caso aqui o estudo da função. Já sei uma coisa. Para desenhar esse gráfico que eu estou falando para fazer o estudo, não precisa desenhar o gráfico, tá? Você está falando, Giz, para que desenhar gráfico? Vou desenhar para te explicar, para você entender o porquê que eu faço aquele estudo dos sinais. Depois faz tudo em resumo e você consegue entender bem. Então, eu sei que vai ser crescente. Quando eu desenho o gráfico da função, então nós temos o eixo, o vertical, que é o y, que é o eixo das ordenadas. E aqui eu tenho o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Então, o que eu sei? Eu sei que quando eu desenhar a reta, ela é crescente, então ela vai subir, né? Aí, eu sei que o coeficiente b, ele é menos 6. O coeficiente b, ele determina pra gente, quando eu desenho o gráfico, onde que a reta corta, intercepta o eixo y. Então, vai cortar o eixo y no menos 6, ó. Eu acho que eu desenhei um pouco alto aqui, né? Mas tudo bem. Então, ó, vai ser assim, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Mas não vai aparecer aqui, né, produção? Eu vou apagar aqui e vou subir um pouco esse gráfico, porque eu acho que eu fiz muito embaixo. Oh, meu Deus. Aí, vamos fazer de novo aqui. Então, gente, voltando aqui pro gráfico, ó. Eu tenho o eixo vertical e o eixo horizontal, que é a abscissa. Lembrando isso. Vamos marcar agora onde é que está o menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ó. Menos 6 está bem aqui. Então, eu sei o quê? Que a reta, ela vai passar por esse ponto, no eixo Y. E agora, onde é que a reta vai passar no eixo X? Muitos alunos olham aqui e acham que é no 2, que é nesse ponto aqui. E não é nesse ponto aqui. Aquele lá é o coeficiente angular, que ele determina a inclinação da nossa reta, se é crescente ou decrescente, tá? Aí, para eu descobrir onde é que essa reta vai interceptar o eixo x, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a função, que é 2x menos 6, olha, 2x menos 6, e vou igualar a zero. Eu vou achar a raiz da função. Tudo isso que eu estou falando aqui já tem aulas explicadas sobre isso. Então, aqui vai ser 2x igual a 6, porque se 6 está menos, passa mais. Então, x é igual a 6 dividido por 2. Nós vamos encontrar x igual a 3. Isso aqui é a raiz da função. Significa que a reta vai interceptar o eixo x nesse ponto, no 3. 1, 2, 3. Ela passa bem aqui, ó, no 3. Agora eu já tenho a minha reta, só desenhar sem a régua. Agora eu vou pegar a régua, porque senão não vai dar, né, gente? Fazer sem régua vai ficar feio aqui, hein? Bem que podia, né? Ó. Pronto, tenho minha reta, que é crescente.
Agora, para fazer o estudo dos sinais dessa função, como que vai ser isso? Então, eu tenho que determinar quais os valores de x que. Então, analise bem. Acontece 3 casos que nós colocamos lá no início. Y maior que 0, y igual a 0, y menor que 0. Então, pensa aqui comigo, ó. Cx é aqui os valores da abscissa, do eixo das abscissas, que representa o domínio, né, da função. Se os valores de x, olha aqui para a raiz, essa daqui é a nossa base, a gente se embasa por aqui para falar, sempre na raiz para fazer o estudo da função, dos sinais da função. Então, se x for um número maior que 3, ó, maior que 3, onde estão os valores maiores que 3? Estão aqui. Se eu pegar esses valores que são maiores que 3, qual é a imagem desses valores? É um valor positivo, não é por quê? Porque, ó, pensa que eu peguei um número aqui acima do 3, ó. Ele vem aqui, toca na reta e ele busca a sua imagem lá no eixo Y. Se eu pegar um valor que está aqui, ele vai tocar em algum momento na reta que eu parei, né? Ele toca na reta e vai buscar a sua imagem lá no eixo Y. Então, para todos os valores de x que eu colocar aqui maior que o número 3, que é a raiz, nós sempre vamos encontrar uma imagem positiva. Então, nós teremos o quê? Nós teremos o y maior que 0, que é a imagem positiva, tá? Fica assim a escrita. Agora eu vou falar do x exatamente igual a 3, ó. Então, cx igual a 3. Tem livro que você pode encontrar aqui escrito para x igual a 3, temos y tanto. Colocando c aqui, mas é só para explicar para você, tá bom? Então, se x for igual a 3, o que acontece com o y? X é igual a 3, ó, tá em cima do eixo, então aqui é a raiz, quer dizer que vai ser nulo, então. Y vai ser igual a 0, porque está em cima do eixo. Y igual a 0. E aí o outro caso, que sempre vai acontecer 3 casos. Se x for menor que 3, ou seja, se eu pegar qualquer valor antes do 3, né? Nós vamos encontrar qual imagem? Nós vamos encontrar imagens que são valores negativos. Ó, por exemplo, se eu pegar aqui um valor antes do 3, ó, ele toca aqui na reta e busca a sua imagem aqui, ó. Se eu pegar o valor que está aqui, lá no lado negativo, ó, ele vai em algum momento lá embaixo, porque eu não desenhei a minha reta inteira, né? Ó, que a reta é infinita, né, gente? Ele toca aqui na reta e busca a sua imagem. Então, para qualquer valor que eu pegue antes do 3, ele vai ter uma imagem com um valor negativo. Então, por isso que nós colocamos aqui, ó. Se x é menor que 3, nós teremos uma imagem negativa. Então, y menor que 0, os valores de y menores que 0. Isso daqui, gente, que eu fiz aqui, é fazer o estudo dos sinais da função. É esse resumo aqui. Ai, Giz, toda vez eu preciso fazer tudo isso? Não, isso aqui não precisa ser feito, eu fiz para explicar para você. Você pode fazer em resumo assim, ó. Vamos colocar aqui. Você faz sempre uma reta, só para representar. Marca nessa reta a raiz, então no caso a raiz foi 3, que foi aqui, né, que eu fiz, encontrei a raiz 3. Você sabe o quê? Você sabe que a reta, ela é crescente, que a gente determinou lá no comecinho, ó, reta crescente porque o y é maior que 0. Então, eu sei que a reta é crescente, deixa eu desenhar minha reta aqui, ó. A reta é crescente, ó, só um resumo, tá? Tá, a reta é crescente, que tá aqui. Essa bolinha não era para fazer uma bolinha, fazer só um risquinho. Aí, o que acontece? Eu vi que à direita do 3, eu tenho imagens que correspondem a valores positivos. Se for exatamente 3, é nulo. E antes do 3, nós descobrimos que todas as imagens têm valores negativos. Ó, você poderia ter feito só isso daqui, só esse resuminho aqui. Valores maiores que 3, menores que 3 e iguais a 3. Só isso daqui bastava. Mas eu fiz para você entender. Agora, vamos fazer o caso quando a reta ela é decrescente. Nós temos uma função decrescente. Como é será que vai ficar, hein? E agora, hein? Olha o exemplo. Faço o estudo dos sinais da função y igual a menos 3x mais 6. E aí, você já consegue determinar quais são os passos que eu preciso fazer para encontrar o estudo desses sinais, para fazer esse estudo? Então, vamos lá. Primeiro caso, olhando lá para a função, nós estamos observando que o a, ele é menos 3, né? Então, ele é um valor negativo. Isso indica que nós teremos uma função agora que tem uma reta
decrescente. A primeira coisa a se olhar. Pronto. Outra coisa que eu já consegui ver, então, é que aqui, ó, o linear é 6. Então, eu sei que a minha reta, se eu desenhasse o gráfico por completo, passaria no 6. Mas agora nós não vamos desenhar. Já expliquei, né, como é que faz no gráfico. Vamos fazer o resumo. Mas para eu fazer aquele resumo, né, que eu faço a reta e eu marco aqui, eu tenho que descobrir mesmo. Como que eu descubro esse número aqui? Esse número aqui é o 6? É isso que você está falando? Não, esse número que eu coloco aqui, ele é a raiz da função. Lembra que aqui eu estou representando o eixo x, né? Lá do gráfico. Compara com o gráfico aí na sua cabeça. Então, eu preciso calcular quem é a raiz da função. Para encontrar a raiz da função, eu pego a função, que é menos 3x mais 6, igual a 0. Aí vai ficar menos 3x é igual, o 6 passa para lá, faz menos. Aí, se você quiser, acho que você deve ter aprendido a multiplicar por menos 1, né? Já que o termo que tem a incógnita é negativo. Ou pode fazer direto, ó, menos com menos vai dar um resultado positivo. Eu faço assim, x igual a 6 dividido por 3. Então, vamos encontrar que x é igual a 2 positivo. Isso daqui que eu acabei de encontrar é a raiz da função. Então, eu venho aqui, eu tenho 2, que é a raiz da função. A reta, ela é decrescente, não é? Crescente foi assim aquela hora, agora decrescente ela faz isso, ela decresce. Aí se você ficou um pouco com dúvida, do desenho, faz o desenho do gráfico por completo, como nós fizemos aquela hora. E se tem dúvida como faz gráfico de função do primeiro grau, tenho aqui no canal a explicação de todas as aulas de função, tá? Então, decrescente, como eu sei. Agora, vai ser o contrário à imagem, não é? Se eu pegar valores que são acima do número 2, maiores que o número 2, eles vão ter imagens, ó, para baixo do eixo, ou seja, eles vão buscar uma imagem de y com valores negativos. Então, eu sei que aqui é negativo, ó. Lembra do outro? Foi o contrário, era positivo, porque a reta era crescente. Se eu pego antes do número 2, números menores que o 2, então, eu vou ter imagens que são valores positivos, ó. Porque imagina eu desenhando, né, o grafiquinho aqui assim, ó. Desenhando o gráfico, ele passa lá no 6, ó. Dá pra fazer assim o gráfico, ó. 6 e no 2, que é a raiz, ó. O gráfico faz... Ui, errei. É normal, né? O gráfico passa aqui no ponto 2, no eixo X, ó. Dá para fazer um esboço bem rapidinho, se você ficou com dúvida, ó. Então, pegando valores que estão atrás, menores que o número 2, eles vão buscar sempre uma imagem lá em cima, positiva, eles acompanham a reta. Por isso que aqui é positivo. E quando está certinho aqui, eles têm valores nulos. Agora é só fazer o estudo dos sinais, ó. Então, vamos. Cx é maior que 2, Cx é igual a 2, e Cx é menor que 2. Sempre aqui eu utilizo o quê? Eu utilizo a raiz da função. Então, eu tenho aqui, se x é maior que 2, o y é menor que 0. Se x é igual a 2, que é exatamente a raiz, nós temos, então, y nulo. E se x é menor que 2, olha ali, x é menor que 2, nós temos um y maior que 0. No lado decrescente, quando é decrescente, veja que é o contrário, né? O maior, menor, menor, maior. Mas não fica pensando assim, né? Tenta analisar esse esquema aqui, ou faz esse, para você mentalizar melhor. Mas quando que eu uso isso daqui, Gi? Só quando os exercícios vão pedir para fazer o estudo dos sinais? Não. Isso aqui é bem utilizado quando você resolve exercícios relacionados à inequação, inequação produto, inequação quociente. Então, é bom aprender bem direitinho isso daqui para você não errar nos próximos conteúdos que vêm sobre inequações. Lembrando que do primeiro grau. Tem o estudo da função do segundo grau também, para você que está... Tem? Perguntando? Tem. Então, só procurar aqui no canal da Gis que você consegue encontrar tudo para você estudar aqui e arrasar na matemática. Se você gostou da aula, deixa aquele super like. Aproveita para se inscrever no canal. E ó, vou deixar aqui para você clicar na playlist sobre função do primeiro grau e assistir todas as aulas. E eu vejo você na próxima aula. Só aula aqui. Tchau, gente!